Boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um culto. Hoje nós estamos aqui com o violão. Vamos chegando. Quem já estiver chegando, vai dando um glória a Deus, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Queridos, glória a Deus, vamos iniciar o nosso culto. Eu quero já dizer para você que nós estamos muito felizes. Domingo a gente vai retornar com os nossos cultos presenciais. Nós fizemos uma enquete com os irmãos, com cada irmão da nossa igreja, e a maioria desejou que os cultos fossem às 18 horas. Então, os cultos às 18 horas são uma bênção, porque nós podemos, assim que acabar o culto, tomar um café na casa do irmão, ficar conversando um pouco a mais na igreja. Então, eu creio que também vai ser bom. Acredito que qualquer horário é um bom horário para nós nos reunirmos e adorarmos ao Senhor. Amém? Então, eu já quero dizer para vocês também que no final da ministração nós vamos ter um período de oração. Então, quando estiver chegando no final, você já pode compartilhar aí o seu pedido de oração. E nós vamos orar agora para iniciar o culto. Você já pode aproveitar, convidar aquele irmão, aquela irmã, aquele amigo que está precisando de uma palavra, que está precisando de uma oração. Chama ele para assistir o culto com a gente e vamos seguir. Amém? Glória a Deus. Já estou vendo alguns irmãos aí chegando. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um dia, por mais um culto. Queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. Até as coisas, ó Deus, que nós nem sabemos ainda que o Senhor já está fazendo no nosso meio. Nós consagramos a Ti, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa. Senhor, consagramos a Ti a nossa família, o nosso ministério, o nosso emprego. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco nessa hora. Fale, Senhor, com cada irmão que está nos assistindo. Que o Senhor possa sondar o coração nessa noite. Atrai, Senhor, até a Sua presença cada pessoa que está precisando dessa palavra que o Senhor nos deu hoje. Porque no mundo espiritual, isso já aconteceu. No mundo espiritual, o Senhor já tem falado e nós queremos testificar e nós queremos concretizar no mundo material, no mundo físico, a Tua vontade. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada um, em nome de Jesus. Queridos, sejam todos bem-vindos. Eu trouxe aqui um amigo para fazer esse culto comigo, que é o violão. Mas você que achou que eu ia pagar um mico aqui, que eu ia tocar o violão, você se enganou. Eu trouxe ele só para um propósito. Amém? Eu não vou ministrar o louvor. E o que eu quero falar com vocês?
nessa noite. Na verdade, a palavra que Deus colocou no meu coração. O tema dessa ministração é: saia do lugar de juízo. Queridos, e é para isso que eu trouxe o violão. Quem me conhece bem sabe que eu sou muito desafinado. Quem me conhece sabe que eu não sou do louvor. Tem alguns irmãos já rindo aqui nos comentários. Quem me conhece sabe que eu posso até tocar um pouquinho, mas se eu começar a cantar, todo mundo vai pedir para parar. E imagina você, que principalmente você que me acompanha, você que congrega conosco, se um dia eu decidir que eu não vou mais ser pastor e eu vou ministrar o louvor. Talvez eu melhore muito, talvez eu ensaie, mas eu vou tirar o lugar de alguém, vou atrapalhar o louvor e talvez muitas pessoas da igreja não consigam se concentrar. Por quê? Porque não é o lugar correto, o lugar ideal para que eu possa estar. Você está entendendo? Assim também, querido, são as outras áreas da nossa vida. Assim também são as nossas decisões. Às vezes nós estamos no lugar errado e às vezes estamos na hora errada. Às vezes nós queremos muito algo que não é a vontade de Deus para nós. Às vezes nós queremos estar com pessoas que não é a vontade de Deus e não é o melhor para nós. Então, queridos, o que Deus tem para fazer na sua vida é algo específico. Deus, ele não vai misturar as coisas. Deus não vai colocar nada na sua vida para que você perca seu tempo. Deus não vai desperdiçar recursos e tempo pela sua própria vontade. Nós fazemos isso quando nós estamos no lugar errado. Quando nós estamos investindo nosso tempo com lugares, pessoas, momentos e tempo errado, época errada. Então, o tema da mensagem de hoje é: saia do lugar do juízo. Saia do lugar onde não é para você estar. Às vezes nós entramos em algum lugar e permanecemos porque esse lugar parece confortável. Às vezes a gente gasta nosso tempo em um lugar, e o lugar aqui, amado, simboliza um lugar realmente físico, simboliza realmente uma decisão, simboliza amizades, simboliza sonhos, simboliza projetos, simboliza épocas. Então entenda bem que o lugar aqui não é só o lugar físico, a localização, mas talvez seja uma decisão, um pensamento e um sonho. E eu quero te convidar a ler a palavra do Senhor em Gênesis, um texto bem conhecido. Gênesis capítulo 19, a partir do verso 1. Se os amados puderem escrever aí nos comentários, para que quem ir chegando agora possa já se localizar. Gênesis capítulo 19, verso 1, 26. Diz assim a palavra: E vieram 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Eu quero que você guarda bem aí. Vieram 2 anjos. A Bíblia, a palavra de Deus está falando que vieram 2 anjos. O projeto começa aqui. O projeto é que vieram 2 anjos. E qual é o lugar aqui que eu quero que você guarda bem? O lugar aqui é Sodoma. E o personagem principal aqui é Ló. E eu quero que você se coloque no lugar de Ló agora, para que você possa compreender a palavra sobre a sua vida. Se coloca no lugar de Ló. Então a Bíblia está falando que Ló estava à porta de Sodoma e vieram 2 anjos na parte da tarde
E Ló se levanta e vai ao encontro deles e se inclina, né? Esse se inclinar simboliza honra. Ele se inclina com o rosto em terra, ele se ajoelha ali em uma posição de honra a esses dois anjos. Nós vamos continuar aqui no verso 2. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Verso 3: E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Verso 4 diz assim a palavra: E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Então, o que está acontecendo aqui, amados, é que Ló está sentado na entrada de Sodoma e ele vê esses dois anjos, a Bíblia chama de anjos, e ele convence esses anjos a entrarem em sua casa e passarem a noite. E Ló trata eles de forma generosa, faz bolos, né? Dá água para lavarem os pés, faz uma hospedagem. Ló está trabalhando aqui através de um princípio chamado honra. Eu quero já declarar aqui para você que a honra vai trazer sobre você livramento, proteção, e a honra vai abrir portas. Honra é um princípio que nós cristãos deveríamos conhecer bem e operar nisso, e seríamos cada vez mais abençoados. Então Ló, ele enxerga esses dois anjos e por um princípio de honra, ele tem uma visão acima do natural. Não é uma visão espiritual por serem anjos, mas é uma visão acima do comum, uma visão melhor do que das outras pessoas. E a palavra vai dizer aqui que quando eles estão dentro da casa de Ló, os habitantes, os homens daquela cidade, eles cercam a casa de Ló. E é algo tão terrível que diz que a Bíblia está dando aqui uma faixa etária. A Bíblia está falando que todas as idades estavam ali, desde o mais moço até o mais velho. E diz que eles cercam ali. E o verso 5 diz assim: chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós para que o conheçamos. Olha que revelação que esse versículo está dando. A Bíblia diz que chegaram anjos a Sodoma. Mas esses homens, habitantes de Sodoma, eles enxergam esses dois anjos como homens. Eles têm uma visão natural e, além do natural, uma visão pecaminosa, porque eles cercam a casa de Ló e o desejo deles é conhecer esses homens, mas não no sentido de uma amizade, é no sentido de um relacionamento íntimo. E eles têm desejo de se relacionarem com esses anjos em questão de intimidade, em questão sexual. Então, o verso 6 vai dizer que Ló, ele sai ali à porta, fecha a porta por trás de si. E o que isso está demonstrando para nós, amados? É que Ló, ele tem um princípio de honra tão poderoso que ele tem uma sensibilidade de proteção com esses anjos. O que é essa sensibilidade de proteção? Por que, pastor? Da onde Jó tem essa sensibilidade? De onde Jó tem esse sentimento de guardar os anjos? É porque havia um princípio ali na vida de Ló para que ele tivesse uma aliança. E naquela época, aliança de princípios espirituais e bíblicos, princípios de uma aliança com Deus.
eram ensinados naquela época que você, quando recebesse algum estrangeiro, alguém que fosse do povo de Israel, do povo de Deus, se recebesse algum estrangeiro, ele deveria dar habitação, ele deveria ser hospitaleiro, ele deveria proteger. Isso era um princípio de aliança com honra. Ló, ele tem essa aliança. Ló, ele tem esse cuidado com esses anjos. Então, o Ló, ele continua aqui no verso 7 e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vos os trarei, e fareis dela como bem for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Ló, ele chega ao ponto de dizer: olha, eu tenho filhas aqui, solteiras. Vocês podem tomá-las, mas não faça nada a esses 2 homens, porque Ló tem um temor a respeito da aliança que ele tem com Deus. Ló, ele tem um temor e um princípio de honra. Queridos, isso é muito importante que eu e você entendamos. Que toda vez que a gente quebra um princípio, nós vamos ter consequências. Assim como toda vez que a gente cumpre um princípio, nós vamos ter uma recompensa desse princípio. E Ló, ele entende essa aliança e esse princípio. E ele então protege esses homens. E no verso, esses homens que para os habitantes eram homens, mas a Bíblia diz que são anjos enviados a Sodoma. E o verso 8 diz assim: eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Verso 9 agora, desculpe, já li esse. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. Verso 11. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de forma que se cansaram para achar a porta. Olha só os detalhes que a palavra está dizendo aqui. Então a palavra está dizendo, amados, que Ló, ele tenta proteger esses anjos, que na visão dos habitantes eram homens, e eles não aceitam a conversa e tentam ir contra Ló. Automaticamente esses homens de dentro, esses anjos, eles estendem a mão, faz com que Ló entrasse e fazem cair uma cegueira para esses homens, a ponto de que eles procuraram tanto essa porta que eles se cansaram. Então, queridos, analisa comigo o que está acontecendo aqui. Já está acontecendo uma ação espiritual. Ali esses homens já trazem uma cegueira para os inimigos, para aqueles que estavam tentando arrombar a porta. Querido, eu quero já declarar sobre a sua vida. Toda vez que você se preocupar em guardar um princípio da palavra, Deus já está tomando ações espirituais a favor da sua vida. Toda vez que você guarda a palavra no seu coração, guarda um princípio e está determinado a lutar para preservar o mandamento, para preservar uma aliança, Deus já está dando ordem aos anjos para agir espiritualmente em favor de você e da sua casa. Então, não foi algo automático, pareceu automático, mas espiritualmente, Ló está ali vivendo o princípio. Quando os inimigos tentam contra Ló, entra uma ação espiritual. Fala para o irmão que está ao seu lado assim: querido, você entendeu o mover de Deus em seu favor, como funciona? Se você estiver achando que depois que for atrás de Ló que aconteceu o mover, você não entendeu nada. Mas eu vou ajustar. Ajusta para ele, irmão precioso. Diga para ele assim: eu vou ajustar a história na revelação que a palavra quer te dar.
O que a Bíblia está nos ensinando é que toda vez que você vai lutar em favor de um princípio da aliança espiritual, Deus já deu ordem aos anjos. Antes de você pensar em lutar, o anjo já está determinado para agir com uma ação espiritual a seu favor. Então, queridos, é isso que acontece aqui. Vamos continuando a palavra aqui no verso 12. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Deixa eu falar um ponto chave aqui. Nós falamos que Sodoma era o lugar e que Ló era o principal personagem. Eu falei, irmão, se coloquem no lugar de Ló. Sodoma é o lugar e os anjos aqui são o propósito. Querido, Ló, ele tem uma oração ouvida pelo Senhor. Ele está no lugar errado, mas ele tem uma oração ouvida. Deus envia anjos para trazer juízo sobre Sodoma. Só que Ló está orando, talvez por uma transformação de Sodoma, talvez por uma melhora na economia daquele lugar, por uma melhora na santidade. E a resposta de Deus não é uma melhora, a resposta de Deus é o juízo. Às vezes você está num lugar e você está lá, Deus, abençoa, Senhor, muda essa pessoa, Senhor, muda essa casa, muda esse casamento, muda essa situação, muda essa decisão. Senhor, eu tenho um projeto nesse lugar, Senhor, eu estou buscando algo nesse lugar, e você está numa decisão que Deus não tem para a sua vida. E você quer fazer de uma decisão errada uma bênção. E Deus quer destruir essa decisão errada. Ló queria fazer de Sodoma uma bênção. Deus queria trazer juízo. E Ló estava lá naquele lugar, orando por esse lugar, clamando nesse lugar. Só que Deus envia anjos para destruí-lo. Deixa eu te falar uma coisa, amado irmão. Você não precisa ajudar Deus para aquilo que é a vontade dele acontecer na sua vida. Tudo que você está forçando a barra espiritualmente não é a vontade de Deus. A vontade de Deus vai vir à medida com que você está na posição correta. E esses anjos então chamam a atenção de Ló. Às vezes eu estou falando Jó, mas é Ló, irmãos. Chama a atenção de Ló e pergunta: tem mais alguém aqui, familiares? Por quê? Porque Deus quer guardar a família de Ló. E a família aqui, irmãos, é filhos e filhas e até os genros. O fato de você obedecer princípios guarda a tua casa. O fato de você cumprir princípios da palavra traz livramento até aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Eu vejo muitos crentes angustiados, amargurados, numa briga dentro de casa com o seu cônjuge, numa briga, nem parece uma casa de crente, numa luta, numa perseguição dentro de casa. Querido, o que a palavra nos ensina é que nós que somos autoridades no nosso lar, quando nós estamos vivendo a palavra, a atmosfera espiritual é de livramento. Mesmo que você esteja na decisão errada, no lugar errado, na época errada, se você estiver vivendo princípios, isso vai atrair sobre a sua vida livramento, proteção, vida. E Ló, ele está na cidade errada, mas ele está vivendo princípio. E isso ele adquiriu para ele um livramento poderoso. E esse livramento é como se fosse um guarda-chuva. Fez sombra na vida dos genros e dos filhos. E também da sua esposa. Eu quero te perguntar, irmãos, que tamanho está o seu guarda-chuva de cumprimento de propósito? Pastor, peraí, eu perdi alguma coisa. Essa pergunta eu não entendi. Eu vou falar de outra forma.
o fato de você obedecer a Deus traz um guarda-chuva de proteção até para os seus familiares e para a tua casa. Que tamanho que está esse guarda-chuva, meu irmão? Que tamanho que está esse guarda-chuva, minha irmã? Então Ló, ele forma uma proteção, uma cobertura espiritual sobre a sua família através de um cumprimento da palavra. Através de um cumprimento de honra por uma aliança com aqueles homens que eram anjos. Verso 14, Gênesis 19, verso 14, diz assim a palavra: Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Olha só, queridos, aqui há uma divisão. Você tem que sim pregar a palavra para sua família, para os seus amigos. Você tem que sim orar pelos seus familiares, trazer cobertura espiritual. Você tem que sim cumprir propósitos para trazer santificação na sua família, santificação na sua casa. Mas tem uma coisa que você não pode confundir: vão ter pessoas que não vão crer, vão ter pessoas que não vão receber toda essa proteção através da sua vida. E há um tempo para parar de insistir com certas pessoas. Querido, se Ló permanecesse aqui tentando justificar, se Ló permanecesse aqui tentando provar que Deus ia destruir mesmo essa cidade, se Ló perdesse mais tempo, ele correria o risco de ser alcançado pelo fogo e pelo enxofre da destruição. Querido, não confunda pregar, evangelizar com entrar em discussões vãs que para nada se aproveita. Não perca tempo andando em roda de escarnecedores, fingindo estar com o propósito de evangelismo. Querido, evangelismo não te mistura ao pecado. Evangelismo te faz pregar uma palavra cada dia mais santo. Mas se assentar quer dizer que você acostuma com aquela vida. Há uma diferença de estar como louco no meio dos loucos e viver como louco. Há uma diferença de entrar no meio dos perdidos para gerar salvação, para gerar arrependimento. Há uma diferença disso do que viver no meio dos loucos como eles vivem, praticando as mesmas práticas, vivendo de forma ilícita. Há muitos que se dizem evangelistas, mas estão sendo corrompidos e esfriados por terem uma prática mundana. Ló está ali como um servo de Deus, honrando ali a sua aliança, honrando ali os propósitos e princípios de Deus. Só que se ele permanece, se ele se assenta a discutir a religião com seus genros, porque seus genros têm Ló aqui como um zombador. Imagina que Deus vai destruir. Você está ficando louco, seu velho. E Ló precisa decidir, querido, se ele continua dentro do propósito ou se ele continua dentro da casa. Você vai ter que decidir, querido, ou você fica no lugar de conforto, onde os zombadores te convencem a não viver propósitos, ou você sai dessa posição e continua o propósito e recebe o livramento. Querido, é claro que na minha e na sua vida nós não estamos enxergando o anjo. É claro que muitas vezes, querido, nós vamos ter apenas a palavra de Deus para nos livrar. Ou cremos nela ou não cremos. Talvez não vai vir um anjo, um pastor na sua casa e falar: sai daí do meio, sai da Babilônia, sai de Sodoma. Mas a palavra de Deus está declarando isso sobre você. A palavra de Deus está te alertando: sai de Sodoma, sai do meio do juízo, sai do meio da cidade que será destruída. Querido, você não precisa mais esperar um profeta.
Você não precisa esperar alguém te ligar para falar, sai do erro. Você tem o Espírito Santo que está te convencendo do pecado. É tempo de sair do lugar de juízo. É tempo de sair da cidade de destruição. E esses homens convencem Ló a sair. Verso 15, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se. Aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olha para trás de ti, e não pares em toda essa campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Olha só, querido, Deus está dando uma palavra aqui. E eu quero declarar sobre a sua vida essa palavra profética. É tempo de sair do lugar da destruição. Esse lugar é simbólico, amado. Eu não estou falando da sua casa, eu não estou falando de um lugar físico, eu não estou falando da sua igreja, eu estou falando da decisão, da posição, do lugar de juízo, o lugar onde Deus vai cobrar as contas, o lugar da zombaria, o lugar que você já pregou, o lugar que você já orou, o lugar que você já incansavelmente pregou, evangelizou. Talvez seja um tempo de Deus apertá-los. Talvez seja um tempo de Deus cobrar as contas. Só que Deus não vai derramar enxofre se você permanecer nesse lugar. É por isso que você tem sofrido, porque Deus quer cumprir a vontade dele e você está retendo aquilo que Deus quer fazer. Querido, é claro que Jesus tem amor pelas pessoas, mas você precisa entender a sua posição, porque muitas vezes você atrapalha Deus operar na vida das pessoas, porque muitas vezes Deus quer tratar algo muito sério e você ainda quer ficar no meio do juízo. Eu quero te dizer que o amor de Deus foi derramado. E que Jesus veio porque Deus amou o mundo. Deus sabe o que é amor. Deixa na mão dele, amados. Deixa na mão de Deus. Confia nele. Deixa Deus operando. Porque agindo ele, quem operar? Quem vai vir contra? Agindo eu, quem impedirá? Diz o Senhor na sua vida, amado. Então, querido, Ló precisava sair dali, mas ele estava demorando, até que os anjos pegam na mão dele e diz, Ló, escapa pela tua vida, não olha para trás. Querido, existem ordens de Deus, que se você descumprir, você só vai entristecer a Deus, mas não vai acontecer nada com você. Existem pecados que você comete e entristece Deus, pede perdão e nada muda. Deus te recebe de novo como filho. Deus te perdoa e segue a vida. Mas existem certas ordens que, se você desobedecer, as consequências serão permanentes, drásticas. Querido, Deus estava dando uma ordem, não olha para trás. E esse é o tipo de ordem, eu quero dizer para você, irmão. Esse é o tipo de ordem que é uma consequência drástica. Querido, talvez Deus está te dando uma ordem e você está se demorando. Eu quero te dizer que talvez chegue um momento que você vai viver uma característica, uma recompensa, uma consequência drástica que não vai ter como voltar atrás. Existem pessoas que têm ministérios tremendos, ungidos, e desobedecem uma ordem que não era para desobedecer, e nunca mais o ministério dessa pessoa consegue ser o mesmo. Talvez você está brincando aí com Deus, talvez hoje você está no pecado
e não tem acontecido nada e você está falando, não dá nada. Eu não estou obedecendo, eu estou fazendo do meu jeito, eu estou controlando, eu faço, eu aconteço. E não dá nada, pastor. Sim, existem pecados que você apenas desagrada a Deus, mas não acontece nada de consequência. A única consequência é que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então você vai morrendo espiritualmente. Mas você não tem nenhum prejuízo notório. Mas existem ordens que, se você descumprir, você terá prejuízos drásticos e permanentes, e alguns até eternos. Querido, sai do lugar de destruição, sai da zombaria, sai da desobediência, sai do pecado. Ainda há tempo de viver a plenitude de Deus. E verso 18, e Ló disse, ora, não, Senhor meu, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste da tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, me deixe escapar para lá, não é pequena, para que a minha alma viva. Olha só, Ló, mesmo vivendo de cumprir propósitos, ele ainda não compreende que o livramento dele é urgente. Ele ainda quer ir para um lugar de conforto. Querido, existe tempo que não é o conforto, é a necessidade. Tem muitos crentes vivendo num momento de necessidade, é necessário realizar algo, mas ele está preocupado com conforto. E tem crentes que estão vivendo num momento que é para ter conforto, mas ele tem uma visão pequena, ele tem uma visão deturpada, ele não sabe o mundo espiritual, ele tem uma visão espiritual que nem esses homens de Sodoma. Ló está vendo propósito, princípios, os homens estão vendo homem, está vendo natural. Querido, qual tempo você está? De urgência ou de conforto? Qual tempo você está vivendo? Esteja atento, seja esclarecido espiritualmente. Seja visionário. Talvez Deus está propondo um tempo de urgência. Você precisa correr, você precisa sair rápido, você precisa viver o necessário. Talvez o seu coração, a sua família está querendo viver um tempo de conforto. E se você quiser viver um tempo de conforto, num tempo que é de urgência, você pode perder algo. Talvez aqui era tempo de Ló estar atento, vivendo a sua vida de marido, cuidando aqui da sua esposa. Nós vamos ver aqui mais para frente isso que eu estou falando. Era um tempo de urgência. Ló está preocupado em correr para a cidade. A ordem de Deus é corre para o monte. Depois a gente vê o aposento. Depois a gente vê como vão ficar as coisas. Depois a gente vê a casa que você vai morar. Mas agora é hora de correr para o monte. Quantos crentes estão de olho no conforto, estando vivendo num tempo de correr para o monte? E monte aqui simboliza oração. Monte aqui simboliza santidade. Monte aqui simboliza jejum, propósito. Tempo de buscar a face de Deus, tempo de buscar a vontade de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo, meu irmão, minha irmã? Eu quero te dizer, querido, que o tempo de conforto existe e vem na vida de muitos crentes. É aquele tempo que você pode olhar e se regozijar, falar, glória a Deus, agora eu vou curtir as bênçãos. Fala para o mais jovem que tem ao seu lado assim, irmão, vai chegar o tempo de curtir a bênção. Mas talvez você esteja no tempo de correr para o monte. E os homens, os anjos dizem assim, Ló, corre, é urgente, pega ele pela mão e fala, escapa, corre para o monte. Ló para e fala assim, mas eu não posso ir para aquela cidade. Ele está achando que o problema dele é o tamanho. Ele diz assim, mas lá é pequeno. Ele está achando que o que Deus tinha para ele não era grande.
Ló está achando que o problema da santidade de Sodoma é porque era uma cidade grande. Isso não tem nada a ver. O problema de Sodoma era a santidade, era uma cidade pecaminosa, pagã, que não queria viver a obediência. Não tem a ver com tamanho, não tem a ver com prosperidade. O coração de Ló está avisando isso, por quê? Porque Ló vai para um lugar pecaminoso, ele já sabia quando ele se separa de Abraão. Mas a visão de Ló está no comércio, está na economia. E como ele fica frustradinho, ele está achando que o problema é que Deus não quer que ele prospere. Então, quando ele está fugindo, ele fala: Deus, deixa eu ir ali para aquela cidade, é pequena, eu não vou querer mexer em comercialização. Mas o que Deus está livrando Ló não é dele ser próspero. Deus não tem um problema de Ló ser próspero. Deus tem um problema, é de nós vivermos numa cidade próspera, porém sem santidade. Querido, não há problema de você ser próspero. Deus tem prosperidade sim para você. Deus tem portas abertas para os seus filhos. Deus tem coisas maravilhosas. Você que é empresário, você que trabalha por conta, com certeza Deus tem bênçãos financeiras para você. Mas o problema de Deus aqui com Ló não é isso. O problema de Deus aqui com Ló é o lugar de juízo, é o lugar errado, o lugar de profanação. Ló não está entendendo aqui o que Deus tem para ele. Apesar de viver em princípios, eu vejo níveis espirituais aqui, querida. Existem pessoas que até vivem princípios, mas não conseguem ter sensibilidade espiritual para saber a vontade de Deus para si mesmo. Tem gente que está achando que Deus é um inimigo. Olha, Deus não quer que eu seja abençoado, porque lá no passado... Querido, sai do lugar de passado. Sai do lugar de destruição. Existem muitas pessoas nos assistindo aqui que estão retendo algo, que estão forçando a barra com algo que já passou, que estão num sofrimento eterno por algo, por um erro do passado. Eu quero te dizer, o sangue de Jesus tem poder para te lavar e te perdoar nessa noite. Larga esse erro do passado, se arrepende e começa a viver um tempo novo. Deixa as coisas do passado, meu irmão. Talvez Sodoma aqui representa os erros do passado, que é para você não olhar para trás, que é para você deixar. Olha para o monte, para o novo, para o renovo, para a unção nova que Deus vai fazer na sua vida. Para de se preocupar com a vida financeira, para de se preocupar com a economia, para de se preocupar com o conforto. Corre para o monte. A ordem de Deus para você hoje é: corre para o monte. Deus está trabalhando por você. Vai chegar um dia que Deus vai falar: filho, agora acabou o tempo do monte, corre para a cidade. Tem já uma habitação, tem já um aposento para você, tem já um conforto, uma bênção, tem um tempo de colheita chegando. Mas hoje o Senhor está dizendo: para de olhar para trás e corre para o monte, porque no dia certo Deus vai te abençoar. No dia certo Deus vai abrir as portas. No dia certo Deus vai fazer a chuva cair sobre a sua plantação. Meu irmão, minha irmã, para de olhar para as notícias. Para de olhar para os zombadores, para aqueles que não têm visão espiritual, que apenas olham a situação e ficam comentando, são pessimistas. Querido, você tem uma semente de fé. Para de andar com pessoas que têm sementes da incredulidade. Você é uma terra fértil. Para de andar com pessoas que têm sementes malignas. Porque é uma terra boa, o que você plantar vai prosperar. E se você é uma terra boa, mas você tem recebido uma semente maligna, você vai criar raiz de amargura, você vai criar raiz
de incredulidade, e talvez a sua vida nunca vai prosperar. Começa a andar com gente boa, com gente que tem fé. Irmão, para de andar com incrédulo. Começa a andar com gente que tem unção. Começa a andar com gente que acredita, com gente que vive propósito. Começa a andar com gente fervorosa. Começa a andar com adoradores. Você vai se tornar cada dia mais quente, mais fervoroso, mais adorador. Começa a andar com pessoas sábias. Começa a andar com espirituais. Querido, Ló precisava sair do meio dos genros zombadores. Ló, ele tinha algo do Senhor para receber, mas naquela cidade ele não poderia alcançar. Aleluia. Verso 22. Verso 21 diz assim: disse-lhe: eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade que falaste. Apressa-te e escape para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Olha que princípio poderoso. Irmãos, o anjo dá uma ordem para Ló ir para o monte, porque o anjo tinha pressa de executar a missão dele. Ló quer ir para a cidade. E o anjo fala: tudo bem, vai Ló então, mas vai rápido, porque eu não posso trabalhar, eu não posso cumprir antes que você esteja nesse lugar. Querido, quantos de nós, com a nossa preocupação, atrasamos a operação do anjo? Pergunta para a pessoa que está aí do seu lado: irmão, você está cooperando com as ordens do anjo, ou você está atrapalhando o anjo de cumprir a promessa de Deus para esse lugar? Querido, quantos de nós estamos atrapalhando o anjo na nossa própria vida? Daniel, ele pede uma bênção, ele está orando, e diz a palavra que o anjo demora 21 dias. Sabe quando que Deus liberou a bênção? Assim que Daniel ora. Só que no mundo espiritual o anjo é retido. E Daniel continua orando até que a bênção chega. Alguns momentos você tem que orar. Outros momentos você tem que simplesmente não atrapalhar. Pastor, então eu ajudo o anjo orando. Amém, glória a Deus. Quando eu oro, eu ajudo. Quando eu oro, eu entro em guerra espiritual, eu uso a palavra, eu uso a espada e eu libero os caminhos para o anjo vir trazer a bênção. Mas em alguns momentos, eu é que estou retendo o anjo, não é o diabo, não é o príncipe da Pérsia. Em alguns momentos sou eu que estou no meio do caminho do anjo. E o que eu preciso fazer é simplesmente ir para o lugar que eu tenho que ir, para o anjo passar e executar o juízo. Querida, 2 princípios de oração que eu entendo aqui. Primeiro, que eu tenho que orar. E segundo, que eu não posso atrapalhar, eu tenho que sair do meio. Fala por irmão com voz de profeta aí na frente que está com você. Fala assim: querido, tem momentos que você precisa tirar sua mão para Deus colocar a mão dele. Querido, eu quero te falar uma coisa aqui com muito temor. Eu nem ia pregar sobre isso. Deus está mandando eu falar isso para algumas pessoas aqui. Tira a sua mão. Deus só vai fazer quando você tirar a sua mão. Não atrapalhe a operação de Deus. É Ele que faz. Tira a sua mão, amado. Confia, querido. Continua orando, confia. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Verso 25. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. E o que nascia da terra. Verso 26. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Olha só que poderoso.
poderoso e triste, querido, porque aquela mulher, ela escolhe um princípio que não poderia ser quebrado. Amados, Deus tem nos dado a luz da sua palavra. Conhecer a palavra de Deus, ao mesmo tempo que é uma bênção, pode ser um problema. Se o seu coração estiver sedento por conhecer a palavra de Deus e obedecê-la, a sua escada é só de subida. É só sucesso, irmão. Viver a palavra de Deus, ainda que tenha lutas, você vai ser vitorioso. Mas se você conhece a palavra de Deus e não vive, você corre um risco de cumprir um dos princípios que não podem ser quebrados. Existem muitos princípios que, se você quebrar, não vão trazer grandes prejuízos. São prejuízos pequenos, que para quem não tem visão espiritual nem percebem. Quem tem visão espiritual não quebra nenhum princípio. Por quê? Porque entende que cada princípio é poderoso. Cada princípio, querida, é como um tijolo que você ergue um muro de proteção sobre a sua vida. Ló, por causa da aliança que ele tem, ele guarda os estrangeiros que eram anjos. Princípio. Se ele não guardasse os anjos, Deus é muito mais poderoso do que os homens de Sodoma e Gomorra. Com certeza a destruição já teria começado antes, mas Ló, ele atrai para si e para sua família, através de um cumprimento de princípios, um livramento. E se você ler a palavra, os genros de Ló não escapam. Apenas as filhas, que a Bíblia diz que os genros ainda iam tomar por filhas. O que eu aprendo com essa palavra? É que Deus livrou de certo modo. Por que eu estou falando de certo modo? Até um ponto. Porque Deus livrou toda a família de Ló que estava debaixo da sua autoridade. Só que chega num ponto do caminho, quando Deus está destruindo a cidade, que a sua esposa descumpre esse princípio e se torna uma estátua de sal. Eu quero fechar essa ministração dizendo para você que o fato de você cumprir princípios vai trazer livramento, proteção e até bênçãos sobre a sua família. Mas existem princípios que, se alguém da sua família descumprir, não há nada que você possa fazer, mas eles terão que viver as consequências. Amado, se eu pudesse encerrar essa pregação com uma frase, eu diria para você: não olhe mais para Sodoma. Saia do lugar de juízo e não olhe mais para ele. Viva as coisas novas que Deus tem para você. Amém, amados? E agora eu gostaria que você, que já colocou os seus pedidos de oração, finalize aí. A pastora vai me mandar aqui e nós já vamos orar. Você que colocar o pedido depois que eu fizer a oração, nós oraremos aqui. Depois da transmissão, nós teremos um período de oração e nós vamos orar por você que está colocando o seu nome depois. Amém? Então, glória a Deus. Eu te convido a entrar em oração comigo, você que é intercessor, você que está nos assistindo pela primeira vez ou segunda, seja bem-vindo ao nosso culto online. Domingo nós voltaremos ao culto presencial, por enquanto só aos domingos o presencial, às 18 horas. Sejam todos bem-vindos, nós vamos seguir as recomendações, venha de máscaras, nós teremos álcool em gel. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Eu quero orar pelo Rodrigo, Jéssica, oração pelo emprego. Eu quero orar pela Luana e Elias, casamento. Alberto, cateterismo. Edson, entubado na UTI. João de Deus, problemas no intestino. Maiara e família da Ivone, libertação. Em nome de Jesus. Vanessa, emprego. Pai, em nome de Jesus,
eu apresento essas pessoas que estão nos assistindo, os nossos filhos espirituais, os irmãos da nossa igreja, cada obreiro, Senhor, cada diácono, cada ministro de louvor, cada intercessor, cada irmão que está nos assistindo agora, cada visitante, cada irmão de outros ministérios. Queridos, sejam abençoados no nome de Jesus. Pai, nós apresentamos essas vidas diante de Ti. Pai, que o Senhor possa ir de encontro a cada irmão, cada irmã representada nesses pedidos de oração. Que o Senhor possa tocar, abençoar a vida profissional do Rodrigo, da Jéssica, da Vanessa, abrindo portas de emprego, segurando eles se eles já estiverem trabalhando. O Senhor é o que nos guarda, o Senhor é o que nos sustenta, o Senhor que nos protege. Pai, que o Senhor possa guardá-los à medida com que eles estão cumprindo os Teus princípios, os Teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar o casamento da Luana, do Elias, trazendo, Senhor, bênção, paz, tirando, Senhor, todo o empecilho, todo o ataque do inimigo, toda a luta, toda intriga, toda briga, Senhor, que o Senhor venha trazer proteção. Pai, à medida com que eles cumprem os Teus propósitos, a Tua misericórdia seja sobre eles. Pai, vai de encontro à vida do Alberto, que o Senhor possa livrá-lo, que o Senhor possa trazer um bom procedimento de cateterismo. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é médico dos médicos. Que o Senhor possa ir de encontro à vida dele, de encontro à vida do Edson, que se encontra internado na UTI. Pai, Tu és misericordioso, nós sabemos que o Senhor tem poder para operar milagres. Pai, que o Senhor possa tocar na vida do Edson agora, e nós como igreja declaramos a cura sobre ele, declaramos que ele está curado, pela fé no nome de Jesus. Pai, apresentamos também o João de Deus. Pai, que o Senhor possa tocar no intestino dele agora, que o Senhor possa trazer cura sobre essa enfermidade. Declaramos a cura como igreja no nome de Jesus. Declaramos sobre a vida da Maiara, Senhor, da família da irmã Ivone, a Tua libertação. Pai, a Tua luz, a luz que dissipa as trevas. Senhor, nós repreendemos toda interferência espiritual, todo engano do maligno sobre a vida da Maiara, Senhor, que haja libertação, que ela conheça a Tua palavra, não de forma religiosa, mas de forma verdadeira, porque a Tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. Diga glória a Deus, diga eu sou abençoado pelo poder de Jesus, diga a minha casa é abençoada. Você que está pedindo essa oração, você que é o próprio pedinte dessa oração, está nos assistindo, declare: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Digite aí pela fé, irmão, porque a tua escrita significa concordância espiritual. E a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra é desligado no céu. E eu quero desligar sobre a tua vida toda palavra contrária. Eu quero desligar sobre a tua vida toda a obra do inimigo, tudo aquilo que vem contra você. A palavra diz que nenhuma arma forjada, preparada contra você prosperará. Então eu desligo toda palavra mal lançada, toda incredulidade da sua vida, eu desligo e anulo. Declaro sobre você: saia do lugar de juízo, vá para o monte, vá para o lugar em segurança, vá para o lugar que Deus está declarando a sua vida. Querido, eu te abençoo no nome de Jesus, declaro sobre a sua vida as ricas bênçãos do Senhor, a consolação do Espírito Santo sobre a sua vida, a intimidade com o Pai, que você seja restaurado na sua vida de oração, que você tenha visão espiritual, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e sobre ti vire o rosto. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Um grande abraço. Domingo estaremos juntos, em nome de Jesus. Graça e paz.